O segredo da mudança é o foco. Não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Dizem que essas palavras são do sábio filósofo Sócrates. Ele viveu antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, e deixou seus pensamentos filosóficos como herança para o pensamento humano. Acho que acordei inspirada hoje. Filosofia, poesia, vamos pensar um pouco em como produzir coisas diferentes e que nos dão um sentido legal para as coisas. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Então tá, vamos falar sobre as figuras de linguagem. Figuras de linguagem? E as figuras têm linguagem? Pois é, tem sim. Querem ver do que eu tô falando? Vamos começar falando que a criatividade humana, que é imensa, permite uma comunicação que nem sempre se adapta às coisas como elas realmente são. Ou seja, a literalidade ou ao que é real, palpável, sabe? Então, em outras palavras, nem sempre a língua em si dá conta de transmitir emoções, sentimentos, sons e por aí vai. Por isso dizemos que as figuras de linguagem são recursos estilísticos da língua. Permitem ampliação e modificação dos sentidos comuns, gerando efeito nos discursos. Fugas discursivas na língua. Nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada com o seu uso restrito e literal das palavras. Capacidade de apresentar ideias, sentidos, emoções e sentimentos de maneira expressiva e simbólica, comumente associada aos textos artísticos como a poesia. Só para ir aquecendo a nossa aula, vamos assistir a um jingle e depois retomamos algumas coisas que ele vai nos apresentar sobre as figuras de linguagem. Para criar uns bons versinhos com figuras de linguagem, comece, escreva e vá em frente. Não desista que é bobagem. A metáfora é a primeira e o exemplo tá na mão. Que doçura de menino! Mas ele não é feito de açúcar, não. Comparações vêm em seguida, que é a mais fácil que eu acho. Tipo, isso não é assim tão novo. É mais velho que cair para baixo. E a terceira é a metonímia, que mais atenção nos cobra. Leio sempre o Saramago, não lê o homem. Lê sua obra. E daqui pra frente, amigo, se quiser contar vantagem, diga ao mundo que é um poeta com figuras de linguagem. Sacou? Legal, né? Apesar de o jingle estimular os poetas iniciantes, na verdade as figuras de linguagem podem e são usadas em várias situações de fala, como veremos a seguir. Para que todas as possibilidades, que são muitas, sejam alcançadas, as figuras de linguagem abrangem diferentes modalidades, que por sua vez possuem subdivisões com particularidades que têm diferentes finalidades para dar conta das variadas intenções na comunicação. Vamos dar uma olhada nisso? Figuras de palavras ou semânticas, associadas ao significado das palavras. Exemplos: metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Figuras de pensamentos, combinação de ideias e pensamentos. Exemplo: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofo. Figuras de síntese ou construção, interferem na estrutura gramatical da frase, como por exemplo, elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Figuras de som ou harmonia são associadas à sonoridade das palavras, como por exemplo, aliteração, paronomácia, assonância e onomatopeia. Gente, não vai dar para ver todas essas em uma única aula, mas dá para ver algumas, pelo menos as principais. É muita coisa, né? Mas vamos lá. Começando pelas metáforas. Metáfora é uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Por exemplo, a minha vida é um vale de lágrimas.
Para você entender de forma mais fácil, assista esse vídeo. Você sabe o que são metáforas? A trilha para a Praia Grande é moleza e a vista é linda por todo o trajeto. Você sabe reconhecer a metáfora dessa frase? Vamos pegar o exemplo usando moleza se referindo a uma trilha, uma caminhada em meio à natureza. Você percebe que a frase não quis dizer que a trilha é macia e mole. Quis dizer que é uma viagem de caminhada fácil, sem nenhum problema aparente. As metáforas são figuras de linguagem em que o sentido de uma palavra é afastado do seu sentido comum em uma espécie de comparação meio indireta, em que as pessoas não usam expressão como se. O caso que você acabou de ouvir comparou a trilha a algo suave e macio. Então usou a palavra moleza como metáfora. Entendeu? Viram? A gente usa muitas metáforas, afinal é uma forma de dizer coisas de uma forma diferente. Mas tem uma outra figura de linguagem que a gente usa muito na fala do dia a dia, principalmente aquele dia em que a gente acorda bonzinho. É o eufemismo. Por exemplo, Pedro faltou com a verdade. O que se quer dizer é que o Pedro mentiu. Só que o eufemismo, tão fofinho, se opõe à figura de pensamento denominada hipérbole. Por exemplo, fiquei verde de raiva. Não dá pra ficar verde, né? Com o filme que vamos assistir agora, você vai entender direitinho essas figuras de linguagem. O pai de um amigo meu partiu desta pra melhor. Calma, esse é só um exemplo. Mas o que o autor dessa frase quer dizer com partiu dessa para melhor? Essa é uma expressão que quer dizer que morreu, mas dita de forma mais suave, menos agressiva. Há outras formas de se dar essa ideia de morte assim suavizada. Ir para o céu, ir ao encontro de Deus, dormir para sempre, estar descansando agora, deixou este mundo. Isso é um recurso de estilo, uma figura de linguagem que consiste na suavização de uma ideia ruim. Esse recurso damos o nome de eufemismo. Você viu que os exemplos são todos da linguagem do cotidiano, mas também aparecem em textos literários, em construções mais elaboradas. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. A indesejada das gentes foi o eufemismo criado por Manuel Bandeira para não dizer morte. Era uma estrela divina que ao firmamento voou. Voou ao firmamento. Firmamento significa céu. Foi a construção do eufemismo para o mesmo termo elaborado por Álvares de Azevedo. As figuras de linguagem estão presentes em toda expressão linguística e em todo nível de linguagem. Quando eu falo, já disse 1000 vezes, ou ela está morrendo de fome, estamos nos expressando por meio de hipérboles. É um exagero na expressão. Em ele é um cavalo quando contrariado, ou ele sempre foi uma seda para lidar com o público. Querendo dizer que é bruto, afirma-se que é um cavalo. Dando a ideia de delicadeza no trato, ele é caracterizado como sendo uma seda. Construímos metáforas, comparação indireta. Viu? Você mesmo produz muita figura de linguagem em suas falas. Comece a ser mais observador que quando se deparar com elas na literatura não serão indecifráveis. Há muitas outras para estudarmos juntos. Assista aos nossos vídeos e aprenderá outras. Tchau, tchau! As duas últimas figuras de linguagem que eu vou mostrar para vocês são muito legais. Podem ser também bem divertidas e eu tenho certeza que todo mundo usa até sem perceber. Querem ver? Eu tô falando da catacrese. Um exemplo disso é braço do sofá. Desde quando o sofá tem um braço, né? Veja mais exemplos nesse vídeo. Cabelo de milho, boca da garrafa, pele de tomate, a cara da cidade. Embarcar no trem, banana de dinamite, o coração da floresta, a casca do pão, o leito do rio, azulejo, o pé da mesa, o braço da poltrona, salário, o céu da boca, a batata da perna, a asa da xícara, a cabeça do alfinete, a palma da mão. A raiz do problema e agora a explicação. Quando algo não tem nome, uma identificação, é necessário, claro, dar-lhe uma denominação, pois se tudo tem um nome. Então, como fazer? É aí que a catacrese vem para resolver.
Catacrese consiste na utilização de um termo fora de seu sentido original. Pega um daqui, mais um dali, aquele lá, outro acolá. Junta tudo, sai falando e todo mundo vai sacar. Catacrese é uma figura de linguagem empregada quando, na falta de um termo específico ou mesmo que ele exista, utilizamos um outro por empréstimo a partir de uma semelhança de conceito. A quem a compare é metáfora, tanto é que não raro é definida como metáfora obrigatória. A palavra catacrese vem do grego catacreses, passando pelo latim catacreses, e significa mau uso. Catacrese vem do grego, passou pelo latim. Já nessas duas línguas se escrevia quase assim. A catacrese não descreve com exatidão, mas permite entendimento e comunicação. Catacrese consiste na utilização de um termo fora de seu sentido real. Como já disse, ela nomeia o que nome não tem. Graças a ela, todos vivem e se entendem muito bem com a boca do túnel, o corpo de texto, as maçãs do rosto, a mão de direção, a manga da camisa, a árvore genealógica, sabatina, 2 dentes de alho, o nariz do avião. Sacou? E para encerrar, a onomatopeia. Por exemplo, tic-tac, tic-tac. O relógio não parava de tocar. Quem nunca usou onomatopeia em suas produções? Pelo menos na fala, eu tô certa que sim. Vamos encerrar com esse vídeo que nos dá muitos exemplos de onomatopeia. Muitos sons que você escuta desde o dia em que nasceu recebem outros nomes para os imitar. É o caso de pessoas, coisas e animais que têm onomatopeias para os nomear. Ati, au, au, bang, bang, voar. Champ, clap, coffee, coffee, ha, 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 ha. Cresce, nhaque, sniff, sniff, cocoricó. Pipi, pipi, mé, miau, quá, 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 quá. A onomatopeia consiste na imitação do som ou da voz natural. É o aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz dos seres. Trata-se de recurso fonêmico ou melódico, proporcionado pela língua. Fonêmico quer dizer relativo a ou próprio do fonema. E há também os verbos onomatopeicos, de que trataremos em outra musiquinha. Legal, né? Então, vamos em frente! Nos desenhos animados, nos filmes e nas séries que passam no cinema, na internet e na TV, na literatura, no rádio, no teatro, nos quadrinhos e em tudo que é lugar que a gente vê. Tic-tac, quack, splash, pumba, chibum, toque, toque, ups, nheque, nheque, plim, plom, mu, ups, pumba, ding, dong, ratimbum, psiu, xiu, buá, buá, cabum, smaquipum. Onomatopeia! E aí, gostaram? Gente, quem quiser saber um pouco mais sobre figuras de linguagem, acesse o Saca Só. Você vai encontrar mais algumas. Tchau e até a próxima!